Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa do De Cara com Elas. Nesse mês de setembro, mês da beleza, mês do aniversário da cidade, da nossa cidade Viçosa. E dando continuidade ao nosso mês, né, abordando esse assunto tão delicado, tão cheio de peculiaridades, e por isso nós trouxemos o tema A Imposição do Mercado por um Padrão de Beleza. E trouxemos para falar, né, o nosso convidado, Cadu, um cirurgião plástico. Seja bem-vindo, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Obrigado por ter aceito esse convite. Mais um homem, né, vindo aqui no nosso espaço, que normalmente a gente só traz as meninas, as mulheres empreendedoras dessa vez, né? Viu? Estou muito feliz com o seu aceite do convite. Fico feliz demais. Ai, Fico que muito bom. Orgulhoso. A gente que fica, né? Né? Orgulhoso. Cadu, posso chamar assim, só de Cadu ou Doutor Cadu? Por favor, Cadu. Cadu? Cadu. Ah, Eu sou ótimo. jovem de Carlos Eduardo e doutor. Não precisa não. Então tá bom. Cadu, e falando sobre essa questão da beleza, a gente, né, escolheu esse tema porque tá tudo muito... Hoje a gente conceitua muito um padrão de beleza, né? Vamos falar um pouco da mulher em específico, porque nós mulheres a gente está sempre tentando se enquadrar no que é padrão, no que é ideal, ser bela, ser bonita. Eu não falo perfeita, porque eu acho que todos nós somos perfeitos, né, meninas? E então, assim, a gente está buscando, vamos dizer assim, uma compensação por aquilo que de repente a gente não tem. Então a gente busca, né, vocês como profissionais, para suprir essa necessidade nossa, né? Então é uma pálpebra, é uma esticadinha aqui. Então por isso que foi muito bacana, né, a gente ter escolhido esse tema para as nossas seguidoras e seguidores, clarear mais um pouco, né, sobre esses procedimentos estéticos que tá sempre tão pertinentes aí. E para começar, eu gostaria muito de fazer uma pergunta. Quando seu paciente ou sua paciente chega no seu consultório, já vem com um padrão de beleza, assim, enquadradinho? Como eu gostaria de ser. Uma foto, ó, doutor Cadu, eu quero ser igualzinha essa menina aqui, essa mulher aqui, ó, toda linda, maravilhosa. Com certeza. Na verdade, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender que a gente está num ambiente de rede social, né? Então a gente está num ambiente de internet e a partir dali, né, tem uma pessoa que é seguida por 5 milhões de outras pessoas. Aquela pessoa está ali todo dia saindo na foto, é fato que ela vai ser um padrão, né? E a gente tem aí várias pessoas muito parecidas que seguem mais ou menos uma mesma ideia e por isso elas vão ditar praticamente uma forma de se enxergar. Ou seja, o meu corpo tem que parecer com esse corpo para que eu possa chegar nesse sucesso que é visual. É assim, a rede social ela é visual, né? Ela é som, vídeo, mas essencialmente visual. Aquela foto maravilhosa onde está todo mundo feliz e quem está feliz é muito bonito com um padrão só, né? Ou seja, uma pessoa exatamente com as curvas, com a idade, né? Então a gente vê pessoas com 40, 50 anos, como é o meu caso aqui, que eu vou fazer 40 anos, a gente vê essas próprias pessoas enxergando as pessoas de 20 e olhando aquilo e falando assim, nossa, como eu queria ser forte, como eu queria, né? Estou falando no caso masculino, mas no caso feminino mesmo. Como eu queria ter um bumbum mais arredondado. E tirar a barriga, levantar os peitos. E ali vai. E ali vai, né? E é verdade que cada corpo tem sua especificidade, né? Então, existe como se fosse uma prisão, né? Uma prisão dentro de uma imagem que foi criada e que fica sendo reproduzida diariamente. Então, você vê aquela imagem te agrada e a partir dali o algoritmo te leva a mais imagens parecidas, né? Então, são várias pessoas... Exatamente. São várias pessoas muito parecidas, né? Que têm até a mesma forma de malhar, né? De lidar com certas situações de exposição. E é claro que nós que vamos lá para o Instagram, a gente está falando do Instagram aqui em específico, mas a gente vê isso no Facebook, agora TikTok também é muito comum, a gente vê essas pessoas ditando praticamente como que eu devo me sentir, né? É muito difícil lutar contra isso, porque a gente luta de uma forma
de uma forma que o paciente vai chegar no consultório com isso pra gente, né? Ele vai chegar, ele é uma pessoa que enxerga vários ídolos, né? Aquilo não é consciente, aquela ideia que fica ali na cabeça só de eu queria ter a mama parecida com a que eu vi 90% das vezes nos últimos 3 anos, né? Que vai ficando. Legal isso, né? Então, aquilo... São as mensagens subliminares, né? Que o marketing usa demais. Exatamente. E acaba que a rede social hoje é isso, né? Ela fomenta isso, né? Fomenta. É o que ele falou. A gente vai fica aprisionado. A gente passa o dedinho ali, na hora que a gente começa a ver um perfil, aí de repente só parece daquele tipo de ué. perfil. Então você percebe isso nas pessoas que te procuram? Claro. Quando os pacientes, às vezes, eles falam às pessoas, né? Então eu queria parecer a fulano, sei lá, eu sinceramente eu não conheço influenciadores, conheço muito pouco, assim, não tenho muito interesse. Mas enfim, eu vejo elas falarem, fulano, eu falo, quem é fulano? Eu vou lá olhar, eu falo, poxa, não tem como virar fulana. E não tem como virar fulana porque ela vive para ser ela, né? Não porque o corpo é diferente, porque assim, na verdade, se você praticar o estereótipo durante muito tempo, provavelmente você vai se enquadrar naquele estereótipo, né? Você fala assim, não, eu vou fazer musculação, vou ali cuidar do meu corpo 100% das vezes, o tempo inteiro, aí você vai abrir mão de todas as outras coisas da sua vida. Aí tem o nariz que me incomoda, às vezes o nariz eu vou lá e opero com o cirurgião. É um conjunto, né? Aí você pega esse conjunto e se transforma num protótipo daquela pessoa que você está vendo. Uhum. Que até pode ser que pareça mesmo, né? Você vai chegar em alguma coisa próxima. É você, né? É um padrão. Então, tem essência, né? Existe a sua conversa que você fala, explica tudo isso para ela, né? E elas conseguem entender que aquele modelo ali não vai ser o ideal para ela. Eu brinco com o consultório que assim, o paciente chegou com uma foto de outra pessoa e falou, eu não quero ver, né? Eu falo que eu não quero ver porque eu acho que assim, vai até viciar a minha avaliação, né? Porque às vezes a paciente pega uma foto e ela está enxergando basicamente uma mama que ela acha muito bonita. Mas para mim é uma foto que na verdade é uma paciente muito magra, que tem um outro tipo de forma de ombro. Estrutura mesmo, né? Isso. Do corpo. Que às vezes abriu mão de ter um rosto mais feminilizado para poder usar anabolizante, para poder ter um corpo diferenciado. Então, assim, não cabe para certos pacientes, não cabe. Para a maioria delas não cabe esse estereótipo, né? Sim. Eu concordo com a sua opinião a respeito das redes sociais, do culto, né? Da cultuação do corpo feminino, de como eu gostaria de me ver no espelho, né? E a gente não está falando só de autoestima. A gente está falando de alma, né? E aí, assim, no sentido de ser possível e não ser possível. Eu preciso emagrecer para poder fazer uma plástica, para poder me sentir um pouco melhor com o tamanho da minha barriga, sustentar meu seio. Você responde pra gente no próximo bloco. Fica com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. E voltando com o nosso tema de hoje, a imposição do mercado por um padrão de beleza
onde a nossa querida Cássia faz essa colocação, né, do sobrepeso e querer tirar, para poder se sentir melhor. Mas antes disso, antes de eu terminar minha pergunta aqui, agradeço aos nossos patrocinadores, sem ele nós não estaríamos aqui, e pedindo também para que vocês comentem, curtam, compartilhem com as suas amigas ou amigos e familiares e dê sugestões, né, de temas pra gente. Mas, doutor Cadu, colocando essa pergunta, essa colocação da Cássia sobre essa questão do sobrepeso, tem essa possibilidade dela? Vamos por partes. Vamos lá, para a gente poder organizar. A palavra sobrepeso, ela precisa estar enquadrada num tipo de paciente, tá? Então, a gente tem aquele índice de massa corporal lá, a gente vai colocar a altura com peso e vai chegar ali em um IMC, né, que a gente chama de 19 a 25, que é o nível que a gente chama de normal, tá? Ideal. Isso, ideal, exatamente essa palavra, né? Aí quem tem mais de 30, 40 anos aí já sabe que essa palavrinha já começa a ficar difícil, né? Mas enfim, a partir dos 25 ali, entre os 25 e os 30, a gente tem o sobrepeso. O sobrepeso é alguém que não é obeso, mas não está no peso ideal. Quais são esses pacientes? São a maioria dos pacientes que vão no consultório, tá? Então, são pessoas ali que já tiveram filhos, começaram a ter uma flacidez, mas já tem 40, 50 anos, já não tem aquele controle total sobre o peso, e que estão num peso que é possível para a cirurgia plástica, não é proibitivo, mas não é o ideal para a vida, não para a cirurgia plástica em si. Então, assim, quando a gente chega ali no 30, a gente começa a falar em obesidade, né? Aí a gente tem a obesidade grau 1, 2 e 3. O que é importante nesse caso? Esses pacientes, eles estão acima do peso para a saúde deles e também para a cirurgia plástica, o que torna a cirurgia praticamente proibitiva. Ela vai ser, assim, né? Se tiver um caso de uma mama muito grande, está gerando um problema muito grande para o paciente, aí sim, mas assim, na prática a gente vai pegar de 25 a 30, 30 ao máximo. O que vai acontecer nesse paciente que tem o IMC acima de 30? Ah, eu não quero operar porque eu não opero gente acima do peso. Não, não é isso. A primeira coisa lógica é que quanto mais peso o paciente tem, maior o volume do abdômen e maior a restrição respiratória que ele vai ter no pós-operatório, ou seja, vai ter dificuldade para respirar. O paciente pode ter dificuldade com anestesia, com uma provável intubação que for necessária, pode ter dificuldade na recuperação ali dentro do próprio hospital mesmo, né? Então, assim, ele tem risco de vida, né? Pode ter maior risco de trombose. Então, assim, risco de vida. Então, a gente tem que trabalhar primeiro com a palavra risco de vida, né? Assim, com a expressão, né? Desconsiderando o risco de vida, pensando basicamente no resultado da cirurgia plástica. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o paciente vai lá, opera e resolve o risco de vida dele. Então, assim, ele operou, tá tudo bem, então não teve problema nenhum. A gente vai para o segundo passo, que é cicatrizar. E aí, claro que você vai fazer uma cirurgia plástica, o que você quer? O melhor resultado possível. Então, você quer ter a melhor cicatrização possível. E para ter a melhor cicatrização possível, você precisa ter oxigênio chegando no tecido, sangue, né, colágeno. E essas três coisas, elas estão bem prejudicadas no paciente obeso. A coisa que a gente mais fala é que o paciente obeso é um paciente inflamado por natureza. Então, qualquer coisa que ele tiver ali durante a cirurgia, a resposta vai ser muito maior do que ela seria um paciente não obeso. Por isso, a gente fala com os pacientes, você precisa emagrecer. Tem alguns que saem bravos do consultório? Tem. Eu falo com eles, é sempre mais confortável para mim te operar, porque para mim é o sustento da minha família. Mas eu preciso pensar 2 vezes em você, né? E também na minha carreira, é claro. Mas assim, eu preciso pensar muitas vezes no paciente em si, né? Por isso que essa questão da obesidade ela é muito importante para nós. É porque poderia ser uma opção, como as modelos plus size, né? Elas não têm barriga. São raras as modelos que têm barriga, né? Elas têm o corpo grande, mas não têm a barriga, né? Normalmente elas têm uma massa muscular bem alta. Só que não parece, né? Porque a gordura atrapalha um pouquinho, mas elas têm uma massa muscular alta, né? Mas você consegue mensurar isso? Por exemplo, se eu chegar lá hoje, você vai saber se eu tenho massa muscular alta? Porque eu te garanto que tem. E aí, mas eu entendi a sua colocação nessa questão do risco de vida. Isso é perfeito mesmo. Uma questão de consciência também, né? Não só a sua, quanto...
e ser esclarecido para quem não tem essa questão de consciência. Mas essa questão da massa muscular, porque realmente é difícil, né? Eu brinquei assim, porque eu sempre brinco, gente, debaixo dessa gordurinha tem um músculo, pode acreditar que tem. Mas a gente tem uma avaliação específica para isso, né? Que é a impedançometria. Hoje eu acho que assim, os profissionais que trabalham com isso, da educação física, eles têm essa capacidade de fazer um painel global. Se o paciente chegar lá para mim no consultório mostrando que o painel global dela é um painel bom, e a gente tem lá níveis de gordura que são aceitáveis, de massa muscular, eu acho que eu vou ficar orgulhoso dela. Falar assim, nossa, tem músculo pra caramba. Partiu! Vamos lá. Ô, Cadu, você recebe pacientes que buscam a questão da cirurgia plástica por uma estética porque ele precisa se enquadrar no mercado de trabalho? Essa pergunta é muito interessante. Assim, essa declaração clara assim, de eu preciso fazer por causa do mercado de trabalho. Não. Mas assim, cada vez mais a gente percebe mesmo na cirurgia plástica, na dermatologia, as clínicas médicas, o atendimento ao cliente, né? Ele pressupõe que as pessoas estejam no mínimo bem vestidas, né? Então isso começa assim. Mas as coisas vão andando numa forma de maior exigência, né? As pessoas começam a ter que ficar bonitas, né? O que é muito complexo. Porque o que é bonito para quem, né? Muito Mas bem. elas realmente precisam que as outras pessoas sintam elas bonitas. Quando a gente fala sempre que você tem que sentir você bonito, né? Mas realmente, aí o mercado ele pega um pouco nisso aí, né? E a profissionalização das coisas, elas têm exigido, principalmente da mulher, é claro, né? Porque a gente vê ali o porteiro, ele não tem problema nenhum, mas a atendente, ela tem toda a exigência dela, né? Então são duas situações que mostram claramente como que o homem ele não tem essa exigência, né? Mas você também é um empregador e você tem essa exigência? Olha, muito, muito legal essa pergunta. Assim, eu acho que a secretária é linda, tá? Tanto por dentro, tanto por fora, de verdade. Mas eu nunca pedi nada disso para ela, não mesmo, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que atender bem as pessoas ainda bom. Sinceramente, eu não sei se vocês dão valor, assim, a chegar num lugar, as pessoas estarem bonitas. Não faz muita diferença. Eu sequer quero saber da vida pessoal das pessoas que trabalham comigo, porque assim, eu acho que elas têm que ser felizes, né? Assim, não adianta, você pode estar arrumado o que for, né? Chegou na sua frente, tá mal-humorado, você não quer ser recebido. Não tá arrumado como você esperaria, mas chegou na sua frente, está sorrindo para você, é o que importa, né? Não adianta nada ser linda, maravilhosa, chegar no consultório, mal te dar uma boa tarde ou um bom dia. Mal né? olha na cara da gente. Mal olha né? para sua cara. Então, quer dizer, a beleza cai sobrepõe por terra, né? a uma arrogância sem precedentes. Eu acho que é isso mesmo. Aí fica um robozinho, né? Mas não é o primeiro impacto, né, gente? É como a questão do vestir. Exatamente, é como a questão do vestir. Talvez um padrão GG numa recepção, por exemplo, não causa um impacto de um M, de um P, né? Então vou te contar uma história. A minha primeira secretária, eu morro de saudade dela, né? A gente mudou de clínica, cresceu, ela ficou na clínica anterior. É uma pessoa incrível, não tem estereótipo de jeito nenhum, né? Incrível, estava lá no consultório semana passada e se eu pudesse ter tido ela depois, ela continuaria comigo. E essa parte, ela não pesou hora nenhuma, a parte estética, sinceramente. Por mais pessoas como você, assim, então. Que valorizem o interior mais do que valorizem a competência, o talento. Porque um dos programas que a gente gravou também foi essa questão da beleza e do talento. Até quando e até quanto a beleza é muito mais importante do que a minha competência, do que o meu talento, em que eu posso te servir, em que eu posso te ser útil, em que eu posso fazer pelas pessoas, né? Nós continuamos esse papo super bacana, super gostoso com o Cadu, super simpático aqui, falando sobre beleza. E o que importa é você ser feliz e ser simpático também, não é, Cadu? É sim, graças a Deus.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. E voltamos com o Cadu falando sobre a imposição do mercado por um padrão de beleza. Pois é, e a gente quer saber aqui, Cadu, o seguinte. Como é que você enxerga essa questão da pressão do mercado de trabalho, né? Você percebe as mulheres são mais afetadas por isso, né? Pela questão dessa busca pela imagem ideal, ou os homens? Ou você não consegue identificar uma diferença de um para o outro? Como é que é? Com certeza as mulheres são mais afetadas. E isso vem, na verdade, da história do núcleo familiar, né? O homem lá fica lá, o barrigão dele, tomando cerveja, né? Graças a Deus está mudando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive, os homens têm feito cada dia mais hipoaspiração. Pensando nisso. Pois é. Graças a Deus. De certa forma, né? Tá refletindo para eles também, né? Essa preocupação. Isso faz parte do empoderamento feminino, né? Já ia falar. Porque as mulheres chegam lá e falam assim, ó... Também não quero. Não, desse jeito não dá. Você não estava falando para eu te ajudar, então me ajuda aí. Né? Mas enfim, perfeito. Então essa pressão, ela vem dessa história, né? Do homem. O homem é o provedor da casa, ele é quem manda, e aí ela cuida dos filhos e ainda tem que ficar bonita para ele, não é isso? E essa coisa, ela vai no mercado, né? Então assim, eu tenho minha esposa, né? Médica comigo, mas, poxa, minha esposa já teve 2 gravidezes, 6 meses, né, quase 1 ano sem trabalhar. Olha como é difícil para ela e como que essa exigência para ela já é difícil só para essa mulher, né? E aí a gente vem para esse outro lado ainda. Eu vejo aqui dos cirurgiões plásticos, também dermatologistas, dos médicos no geral. As mulheres, elas têm mais exigência em estar muito arrumadas no consultório. Isso é tão arraigado na gente que, na verdade, nós todos chegamos no médico, mulher, e ficamos olhando assim, pô, por que ela não tá arrumada? Ela não lavou o cabelo hoje, ela tá estranha, né? Eu não, né? Porque eu não consigo ver isso. Mas, enfim, não é isso que acontece. A gente é mais exigente, né? Sim. Com a imagem da mulher. Que a mulher em determinados lugares, principalmente. Nossa, ainda mais dependendo do que ela faz, né? Do que ela faz. Eu gosto de falar dos médicos que eu vivo nesse mundo, né? Mas o que tem de médico gordão, desleixado mesmo, desleixado, né? Aí, consultório cheio, né? Vai pensar uma mulher. Cabelo atrapalhado, tem gente que tem médico que não passa nem um pente no cabelo. A gente percebe que não existe tanta para nada em relação ao homem, né? O homem, por muito tempo, não precisou se cuidar para a mulher. O homem não tem as mesmas exigências no mercado de trabalho, pela aparência. A mulher tem que estar sempre impecável, a mulher tem que estar sempre bem cuidada, a mulher tem que estar sempre dentro de um padrão. Isso é cansativo, linda, né? Eu vejo a evolução, e você tocou numa palavra que a gente gosta muito, que é a questão do empoderamento feminino, né? Que eu não preciso estar dentro de um padrão para me sentir dessa forma, né? Mais seletiva, mais exigente, porque eu também eu tenho o direito de querer o melhor para mim também, né? E só para reforçar, viu, gente? Eu sei que tem esse termo empoderamento feminino, às vezes as pessoas associam ele a um movimento, feminista, a uma postura, e na verdade, quando a gente toca nesse ponto aqui, é no sentido da mulher se empoderar de si mesma, no sentido da igualdade com os homens, né? Não sobrepondo um ao outro, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que fique muito claro até o movimento que é o de cada com elas. O nosso programa, senão as pessoas começam a associar o programa a outras questões que não é o nosso ponto aqui. O nosso ponto é sempre a igualdade e o bem-estar, né, do homem e da mulher. Então, tanto que você traz aqui, eu gostaria até que você falasse um pouquinho para nós o que a mulher, eu entendo, né, nós temos a nossa carência, a nossa busca. Nós somos, a gente tem esses altos e baixos da nossa autoestima, né, que é muito comum. E eu queria saber isso de você. O que motiva a maioria das mulheres a ir buscar a plástica, por exemplo?
Essa pergunta é muito legal. Então, assim, primeiro, eu vejo assim, um grande número de pacientes que mudam o corpo completamente por causa da gravidez, né? Olha que coisa assim, né? Porque é realmente uma missão mesmo, né? Eu vejo minha esposa lá... Você fala porque uma pessoa fica totalmente diferente do que ela era antes da gestação. Sim, perfeito. Sim. Esse é o maior grupo, né? Assim, a gente tem outros grupos que buscam, tem procuras específicas, mas esse é o maior grupo. É um grupo que você percebe claramente que aquela mudança completa, né? Do corpo. Eu faço parte desse grupo. Aí, ó, você sabe o que eu tô falando. Sei muito bem. A barriga fica gigante, né? O corpo fica deformado, porque a gente fica igual um ET, né? Isso. Mas é maravilhoso. Eu não deixaria de passar por essa experiência novamente. 2 vezes, igual eu já passei. Tô junto com sua esposa. Fico muito feliz da minha esposa passar por isso. E assim, a verdade é que ela me deu os maiores presentes que eu tenho na vida, né? Eu tenho que fazer minha parte agora, né? Porque, afinal... Meu marido também manda ver, faz bem a parte dele também. Sabe por quê? Porque, na verdade, é isso que a gente está falando aqui, né? Sim. Ela mudou, ela entregou o corpo dela para ter 2 filhos. Isso aí. Você doou, então, né? Assim, é uma doação. Uma doação. Então, assim, agora que eu tô com as meninas lá, eu fico vendo isso. Agora, então, eu sou do time das mulheres mesmo, né? Já tem 2 meninas. A minha, mais 2 meninas. Nossa, você contra 3, né? Não é contra, é somar. Assim, né? Mas, enfim, a gente estava falando dessa questão em que momento que a mulher encontra ali, que ela vai lá no consultório. A demanda, né, vem mais gritante ali. Então, assim, a gente tem um grupo de mulheres que me preocupa um pouco mais, que são pacientes que têm um pouco de dificuldade de se aceitar, né, que têm uma dificuldade de autoestima e que enxergam que a cirurgia plástica vai resolver isso. E a gente sabe claramente que, assim, essas questões de autoestima, de aceitação, elas são questões pontuais, né? Assim, o meu nariz que acaba comigo e eu vou ficar muito feliz assim que meu nariz resolver o meu problema, né? Então, assim, e a gente está numa fase, no geral, de tentar generalizar e criar soluções rápidas para tudo, né? A gente aprendeu isso na rede social também, né? Assim, faça isso que você vai se emagrecer em 5 dias, né? Sim, fórmula mágica. Fórmula mágica. E a plástica é mais uma fórmula mágica do sucesso, né? Então aí eu chego lá, estou numa situação mal comigo mesmo, vou lá e faço a cirurgia plástica para poder me sentir melhor e realmente ser feliz. Quando, na verdade, esse é o final, né? Então vou falar uma frase que eu sempre falo, que é a seguinte: a plástica é a celebração do autocuidado. Então, você chega ali, você começa a cuidar de você, começa a se conhecer, começa a ter carinho. E é claro que você tem um problema da plástica, que só a plástica resolve, mas você tem um tanto de outras coisas que você vai aprendendo a lidar, né? Você gosta de... Você vai começando a enxergar os seus problemas, te trata psicologicamente, trata seu corpo, sua alimentação. E você vai chegar num ponto que você se ama. Mas tem uma coisa que você não consegue fazer sozinho, que é tirar o excesso de pele, que é tirar uma coisa que está muito maior do que a outra, que é diminuir uma mama. Só eu posso fazer isso. Eu vou lá e celebro. Então, assim, tem paciente no consultório que você vê que vai dar tudo certo, porque o paciente, ele se cuida bem, ele se ama, aí só falta eu. Eu chego lá, ele se cuida bem na cirurgia, ele faz um pós-operatório bom, porque ele sabe se cuidar. Você está falando que já é esse paciente, né, que é consciente de si, né? Exatamente. Ele tem consciência do seu corpo, do que ele quer, por que ele quer fazer essa correção ou melhoria, né? Que a ideia é melhorar sempre. Melhorar sempre. Então ele tem consciência de quem ele é, do que ele quer. Então ele não está fazendo isso tanto por uma questão de aprovação, por aprovação ou porque ele está indo na onda de outras pessoas que estão fazendo, né? É nesse sentido que você fala. Isso. Vou dar um exemplo que aí a gente vê sempre, que é o seguinte: tem pacientes que têm filho, então vou dar um exemplo aqui de novo, né? E aí o corpo muda completamente e aí elas começam a ouvir uma exigência do marido, né? Então aquela exigência assim, de tem que resolver, você não pode ficar assim, poxa, é tão ruim, mas tem um outro tipo de marido que é muito melhor, que é aquele que ela vai procurar sozinha e ele vai lá apoiar. No último bloco, nós vamos dar continuidade a esse tema que é especialmente pensado em você.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. E voltamos para ouvir um pouco mais sobre essa questão das mães, não é, doutor Cadu? Continuando o que você estava falando, nessa pressão, né, que ela tem de voltar, né, a ter o corpo perfeito. Então a gente está falando aqui, né, sobre essa questão de como que essa exigência, né, que existe do marido ainda, né, e por que isso acontece? Isso acontece porque a gente viveu durante anos onde a mulher expunha o corpo, o homem comparava aquele corpo ao da própria mulher dele e ele exigia que alguma coisa fosse feita naquele sentido. Hoje, o que acontece? A gente também tem a exposição do corpo masculino. E a gente tem, mais importante, a gente tem uma mulher que fala, peraí, eu quero mais, né? E ela tem direito de querer mais. Porque nós não somos escravos da beleza, mas nós também não somos escravos do desequilíbrio, né? Por que não equilibrar isso, né? Então, uma hora ela vai falar ali, né? Ela vai falar assim, olha, eu acho que eu mereço mais, né? Já que você acha que você merece mais, eu acho que eu também mereço mais. Favor, né? Por favor. Então isso começa a aparecer nessa hora, e eu acho que a rede social conta muito. É claro que os movimentos que vieram aí antes para poder igualar essa questão feminina e masculina, eles são muito importantes, mas eu acho que acelerou muito com essa questão da rede social, né? Onde uma mulher conversa com a outra. E ela falou, meu marido tá malhado, por que o seu não tá? Né? Então, assim, essa conversa agora, ela não saía de dentro de casa, né? E hoje ela tá dentro da rede social. Né? Ela tá dentro do trabalho, né? Então, assim... E falando sobre trabalho... Só um minutinho para eu dar continuidade ao que ele está falando. Sim, claro. É porque também vale a pena a gente lembrar e ressaltar isso até, que o homem hoje também houve aí uma evolução no sentido de expor seus sentimentos, no sentido de expor a sua opinião, no sentido de expor as suas vontades, sobre a procura mesmo de querer se sentir bem daquela forma, né? Porque o homem a gente sabe que tem uma dificuldade maior, às vezes, acho que é bobagem, o outro fala assim, eu não vou fazer isso porque... por estética, mas acaba se envolvendo e vendo em si e sabendo que pode se transformar, né? Isso. Olha só, a gente recebe os pacientes na consultória e eles falam o seguinte, doutor, eu tô vindo aqui, mas não é frescura não, tá? É porque não teve jeito eu não vim. Cara, nunca vi isso uma mulher, sabe? Nunca vi. Porque ainda tá ali dentro ainda, sabe? Uhum. Se eu vier aqui, o paciente entra no consultório de cirurgia plástica, um homem, ele entra parecendo que ele vai encostar na parede, assim, sabe? Uhum. Cuidado, tal, senta lá, fala que eu posso ajudar. Ele fica... Dá a volta para falar exatamente o que quer. São os tabus. Mas aí, no fim de tudo, eu quero fazer uma lipoaspiração. Boa de tudo. Mas é isso, então assim, tá ganhando espaço? Tá. Mas também são as dificuldades masculinas mesmo, né? De aceitar o próprio, de entender que o próprio corpo deles também tem que ter valor. Né? Uhum. Sim, e oferecer também, né, para a companheira. E aproveitando essa questão da companheira, sua esposa, mãe, como você mesmo disse, 2 filhas, esposa de um cirurgião plástico, e a cobrança do corpo em relação, né, a ela? É muito grande? A imagem dela? Assim, é inevitável. É inevitável que essa pressão exista. E assim, na própria cidade, né? Poxa, ela vai no salão tal, ela vai em restaurante tal, nossa, como é que ela está vestida? Mas enfim, eu acho que minha esposa é uma pessoa iluminada demais. Então ela é uma pessoa que ela tem pouquíssima... Ela não se sente exigida, sinceramente. Não incomoda, ela não se incomoda com isso, né? Que bom. E assim, é porque a gente também tem uma conversa muito tranquila, né? E claro que eu escuto todos os dias, nossa, se eu fosse sua esposa, eu ia fazer 10 cirurgias com certeza essa. Ela nunca fez, gente. Ela nunca fez porque não é a hora dela fazer, né? Assim, ainda não é a hora dela fazer e
assumir, assim. Ela não corre com isso. Enfim, a minha relação, ela foi feita para lidar bem com esse tipo de coisa, assim, sabe? Mas, assim, realmente ela tem uma exigência, é inevitável. Só que eu acho que, graças a Deus, a maturidade dela faz com que ela... Não é alvo principal, né? Não é. É claro que e ela o tá seu? arrumada, né? E você, com o seu corpo, Você tem vontade de fazer? Você já se submeteu a algum procedimento? Vou contar para vocês. Eu fiz meu primeiro Botox tem 2 meses, 1 mês, né? Minha parceira, a doutora Yara. E assim, a única coisa que eu pensei foi assim, por que eu não fiz antes? Porque eu já fiz Botox uns 10 anos as pessoas, né? E eu nunca tive coragem de fazer. Olha pra você ver. Que interessante, né? Mas coragem por quê? Eu morri de medo de sentir dor. Vindo de um médico de cortar a gente com bisturi, não, né? Mas medo do quê? De cortar a gente com bisturi, você não tinha medo, não. É? Ai, Cadu, essa foi ótima. Tá vendo, então? Eu sou medroso, muito medroso. Sinceramente. Quando é relacionado a você, especificamente, né? Deve ser. Não, exatamente. Assim, porque eu conheço o meu trabalho. Mas como ser humano, a gente tem nossas fragilidades. Claro. E que bom, né? Que pode, Mas né? você se incomoda com essa questão do corpo? Por ser cirurgião plástico, você acha que o seu talento tem que estar ligado à sua imagem, à sua beleza? Faria algo para poder mudar caso tivesse fora de contexto aí em você? Tem que pensar muito, assim, sinceramente. É claro que a imagem ela é importante. Mas uma coisa que eu aprendi com um amigão aqui que eu tenho, que é cirurgião plástico aqui também, foi que ele falou comigo assim um dia, quando você chegar em Viçosa, você começa a andar de bermuda. Eu falei, que? Aí ele falou assim, porque se você não começar, você nunca vai ter direito a fazer isso. Aí eu fiquei pensando nisso pra caramba. E eu tento ter minha vida aqui com minhas filhas. Normal. Vivendo uma vida melhor, assim. E assim, é claro que eu tenho a pressão estética em si, mas se eu for abrir mão disso para realmente ter sucesso na minha carreira, eu acho que vou perder muito. Mas você não queria fazer um botox por causa do sentido da cirurgia plástica, que você não vai fazer mesmo, porque o pós-operatório não é lá flores, né? Assim, isso eu não concordo. Não, é delicado, passou, né? A gente sabe que é delicado. Não, mas eu acho que é o que você pontuou, né? A partir do não momento... estou denegrindo a imagem do pós-operatório, não. Longe de mim, porque eu ainda quero passar por ela. E eu também quero, porque é o que ele pontuou. Mas a gente sabe que é delicado, né? A gente vê lá os macacões, quando o paciente já está bem, e... o pós-operatório vai ser melhor. Se ele tem um condicionamento físico legal, se ele faz todo o repouso, eu acho que... Seguindo, né, direitinho. Seguindo os protocolos, né, eu acho que vai ser tudo tranquilo. Sem dúvida. Mas enfim, essa questão... Você também não vê necessidade, eu sou linda. Satisfeito, né? A questão de estar satisfeito eu tô bem, consigo, assim, né? Igual você falou da sua esposa mesmo, que ainda não sentiu necessidade. Ok, né? Isso é muito específico, é muito pessoal. Né? Eu falo assim, a gente nunca sabe se a gente quer ou não até aparecer a primeira ruga. Né? Aí quando a ruga começou a aparecer na minha testa, eu pensei e falei, cara, eu já devia ter feito esse botox antes. Entendeu? É então, desse assim, jeito. A gente nunca sabe. Eu falo, a paciente que engravidou, eu volto a ela aqui, porque assim, eu acho que ela nunca muita pensou transformação. Em plástica. Ela nunca pensou em plástica. Aí de repente ela tem os filhos dela, aí de repente ela olha e fala assim, cara, que isso? O que aconteceu? Aí a necessidade aparece. Entendeu? Então acho que é bem assim. A gente vai envelhecendo, as coisas vão acontecendo. Eu, por enquanto, não estou me sentindo bem. Mas o que você falou faz sentido. Meu marido fala isso comigo. Ele fala assim, meu bem, no dia que você sentir o peso, você vai fazer. Aí não vai ter medo, não vai ter mais nada. Porque eu sou muito medrosa. É porque passou a ser necessidade, Passou a ser uma necessidade que vai me incomodar. Porque ele fala assim, você é muito vaidosa. Então, na hora que você começar a olhar no espelho e não achar que não tá legal, aí sou eu, não a outra pessoa. Porque ele sempre fala assim, você é linda do jeito que tá. Mas vai chegar uma hora que você vai querer fazer alguma coisa. E eu vou estar aqui para te apoiar. É bonitinho, é isso, né? É muito legal. O que fica na questão, o que fica assim, para a gente finalizar, é assim, o que faz uma pessoa sair de casa, gastar um dinheiro, fazer uma cirurgia, morrer de medo, ficar 3 meses limitada, parará. Faz que é realmente necessário. A pessoa, não sei para que você vai fazer isso. Eu sei. Essa pessoa está sentindo realmente essa necessidade. Bom, Cadu, gratidão, muito obrigada.
Foi, assim, muito esclarecedor, pelo menos para mim, Nossa, muito. Muito bom. Foi super válido ter você aqui. Espero que tenha feito sentido para todas vocês nesse mês que a gente pensou com muito carinho, né? Não só nós, Cássia, Michele, Brenda, os profissionais que aqui estiveram falando sobre essa questão da beleza. Eu acho que vale ressaltar e reforçar que é sempre você e não o outro, né? Conheça, veja aquilo que realmente não está fazendo sentido para você, tudo dentro do equilíbrio, que eu acredito, tenho certeza que o sucesso de um procedimento estético, né, vai ser muito maior. Muito maior. E você vai ficar muito mais feliz com o resultado. Vai ser só celebração, não é? Só celebração. Adorei você pegar essa palavra. Eu também. Porque muito obrigada é mais motivo uma de vez. celebrar mesmo. É verdade. A gente Gratidão pela sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhoso. E nos vemos na próxima sexta-feira, com De Cara com Elas. Até lá.